Prosseguindo a história da igreja, estamos na lição 2, o item 7 do material didático. Eu já tenho falado muito com vocês sobre Eusébio de Cesareia, na sequência desse vídeo, né? Eu falei com vocês que Eusébio de Cesareia, infelizmente, ele está entre aqueles bispos que foram presos na perseguição de Diocleciano, e todos que eram presos morriam, a não ser que adorasse o demônio para não morrer. E Eusébio de Cesareia está entre esses homens. Foi acusado também, tá certo, de ser um traditor, e os outros pastores não é que colocaram eles no inferno, não. Os católicos, e principalmente protestantes, eles falam, mas Donato, ele tinha que ter sido misericordioso. Sim, ele tinha que ter sido misericordioso, e ele era misericordioso. Tanto que ele falou, olha, eles têm que ir para o banco. Interessante que essa expressão é usada até hoje na Assembleia de Deus, né? Tem que ir para o banco. Porque era algo muito grave. O indivíduo se tornou um espírita. Se tiver um pastor que hoje vai para o espiritismo, e se ele volta para a igreja, você colocaria ele diretamente no culto? É claro que não. É claro que não. Ele tinha que passar por um período de provação. A história comprova, foi isso que Donato disse. Quando Donato enfrentou Constantino, dizendo esses homens não são cristãos, ele falou, eles tinham que passar por um período de provação. E se fossem aprovados, poderiam voltar a ser pastor. Então não era questão de falta de misericórdia. A questão era outra. A questão é que eles tinham cometido um erro muito grave. E o fato deles não terem obedecido Donato fez surgir a Igreja Católica, ok? Bom, Eusébio de Cesareia, o comentário diz, um dos seus sermões foi intitulado Com este imperador vencerás, em exaltação ao imperador Constantino. Interessante observar que o católico Eusébio de Cesareia, em sua obra História Eclesiástica, critica as igrejas que mantinham o pentecostalismo vivo nesse início de igreja católica. Mas nos dias atuais, os católicos imitam os pentecostais com um pentecostalismo falsificado, que eu chamo de pentecostalismo pagão, porque eles misturam idolatria, culto aos mortos, purgatório, predestinação, batismo de recém-nascido, com pentecostalismo. É claro que nós não podemos acreditar que o Espírito de Deus está nesse lugar. Aquilo ali é um pentecostalismo falsificado. O mesmo tem acontecido com as igrejas protestantes, batista protestantes. Essas igrejas batista protestantes, vocês têm que tomar cuidado com elas. Eles têm um pentecostalismo misturado com parapsicologia, que é espiritismo. Na década de 80 estava uma febre tremenda desse pentecostalismo espírita. As pessoas chegavam lá, caíam, desmaiados, tinham caicai. Aí eles diziam que era como Daniel, que caiu na presença do Senhor. E naquela época eu já dizia, só que tem uma diferença. A Bíblia diz que Daniel, Ezequiel, eles caíam sobre a sua face, eles caíam para frente na presença de Deus prostrado. E você pode ver que nesse pentecostalismo espírita, a pessoa cai sempre para trás, igual na macumba. É significativo isso. E para a psicologia, todos sabem que é espiritismo, cura interior, isso está aí nas igrejas. Infelizmente chegou a entrar, teve Assembleia de Deus aí que foi levado, tem igreja Assembleia de Deus que se tornou um problema porque eles adotaram esse processo de cura interior por parapsicologia. Isso não é cristianismo. Isso nasceu nas igrejas batista protestantes, que nós sabemos também. O fundador dessas igrejas, quando ele chegou no Brasil, ele escreveu um livro, isso aí está na história aí, vocês sabem. Ele chegou no Brasil, ele abriu um templo batista protestante e um templo satanista da maçonaria na mesma rua. Então cai nesse lamaçal de heresia quem quer, porque isso claramente não é cristianismo. O item 8 do material didático, ele diz,
A rixa entre os traditores, lembre-se, são os pastores que adoraram os deuses para não morrer. A rixa entre os traditores e os da catacumba. Catacumba, lembre-se, eram os cemitérios romanos, os cristãos se refugiavam lá porque os romanos não iam lá. Eles tinham medo dos mortos. A partir de agora, os cristãos verdadeiros não poderão se esconder nas catacumbas. Por quê? Porque os católicos vão lá. Eles não têm medo dos mortos, porque na crença dos católicos, os mortos não podem voltar a esse mundo. Então, até o local que os cristãos verdadeiros tinham para se refugiar, que foram encontrados dezenas de catacumbas por toda a Europa, em Roma, na África, foram encontradas muitas catacumbas com milhares de covas que os cristãos se escondiam, tinham que viver ali e saíam durante o dia para mendigar um pão da cidade. Porque como a pobreza era muito grande, o império sempre distribuía comida, pão era o que os cristãos podiam fazer, ou então fugir para as montanhas para viver lá plantando e se alimentando, o que corria risco de cair nas mãos dos bárbaros e se tornar um escravo. Nesse período agora, com Constantino, do catolicismo, eles só podem fugir para as montanhas, ok? Então o comentário diz: ao sair das catacumbas, os cristãos que fugiram para não negar a fé entraram em confronto com aqueles que haviam adorado o demônio para não morrer. Os cristãos que viveram nas catacumbas durante a perseguição afirmavam que eles deveriam assentar-se no banco, expressão que significa disciplina, passar por um período de provação para depois serem aceitos novamente no ministério. Mas os bispos traditores, que pastoreavam essas igrejas durante a perseguição, não aceitaram voltar ao banco, entre aspas, ou seja, não aceitaram a disciplina, ok? Então vai ficar agora essa divisão na igreja. O número 9 aí no material didático diz a extensão da liberdade religiosa. Na verdade, Constantino não encerrou com a perseguição. Ele confirmou a liberdade que havia sido proclamada por Galério. Lembre-se, em 311, Galério foi o primeiro a proclamar um edito, dizendo que os cristãos não precisavam mais adorar os deuses romanos. Nós lemos esse edito. Volta ali nas aulas anteriores. Ok? Agora eu coloco aí uma citação que diz: outros crentes não tiveram uma opinião favorável no tocante à igreja constantiniana e pronunciaram-se contra a união entre a igreja e o Estado e a desenvolvimentos associados a isso, como a queda da igreja. Eles agiram assim por causa do declínio do compromisso entre os membros da igreja, dos baixos padrões da vida cristã e da introdução coercitiva como um aspecto da profissão religiosa. Ou seja, eles discordaram e chamaram esse período de queda da igreja, essa igreja que está aí apagando. Interessante, nós estamos no ano 311, 312. Em 1200 da era cristã, quase 1000 anos depois, cerca de 900 anos depois, nessa perseguição, as igrejas cristãs terão que desaparecer. Tá bom? A igreja católica, ela vai encontrar uma igreja pentecostal, anabatista, como eles chamam, nas montanhas da França, escondida. E essa igreja, ela, exatamente quando os católicos tomam conhecimento dela e mandam os inquisidores, cria a Inquisição para persegui-la e matá-la, quando os inquisidores capturam eles falam assim: não, nós não reconhecemos a igreja católica. A igreja católica é a Babilônia apocalíptica e ela caiu lá nos dias de Constantino e Silvestre. Silvestre foi um outro papa, a igreja católica chama de papa, foi um outro traditor que adorou o demônio para não morrer, e foi o que Constantino colocou ali como autoridade nesse período da igreja católica. Ok? O comentário prossegue. Mais à frente veremos que alguns cristãos foram perseguidos
por não estarem de acordo com Constantino e com os líderes que ele coloca na sua igreja. Observe que eu já coloquei igreja com letra minúscula, que é uma igreja particular. Nós só usamos igreja com letra maiúscula quando nós estamos falando da igreja de Jesus. O comentário prossegue. A batalha contra Magêncio ocorreu no ano 312. Constantino se tornou imperador de metade do Império Romano. A outra metade era dividida entre Licínio e Maximiano.